Esse é um vídeo tudo que você precisa saber sobre vocabulário. Eu não vou mostrar como que você consegue aprender mais vocabulários, fixar aí na memória de longo prazo, memória de curto prazo. Eu não vou falar nada disso, como que você memoriza centenas de vocabulário, mas eu vou falar sobre o processo, sobre as principais informações que você precisa entender sobre o vocabulário. Na minha opinião, o vocabulário é a principal coisa que a gente precisa aprender quando a gente está evoluindo no inglês. Então, se você não é fluente em inglês, o vocabulário é a principal coisa que você deve focar. Principalmente se você está no inglês zero, está zerado, está no básico de inglês, você não consegue se comunicar. O vocabulário é a principal forma de você focar no seu aprendizado para chegar de uma forma mais rápida aí no seu objetivo. Então, existem alguns tipos de vocabulário. Vocabulário é uma coisa só, são as palavras que a gente aprende, os verbos, substantivos, esse tipo de coisa, informação que não interessa mesmo qual que é o nome de cada uma das coisas, na minha opinião. Tá bom. Mas vocabulário, essas palavras são as formas de você conseguir se comunicar melhor. Então existem alguns tipos que eu vou citar aqui. O primeiro deles é a questão da frequência das palavras. Existe um nível de vocabulário, várias listas por aí das palavras mais frequentes em inglês. São palavras que são mais utilizadas no dia a dia para você se comunicar, pedir um café, sei lá, ler algum livro técnico, tudo isso vai aparecer os vocabulários mais frequentes. É isso mesmo, quando você for ler alguma coisa técnica, alguma informação aí que vai te aumentar o conhecimento, não só coisas fictícias, por exemplo, Harry Potter, sei lá, esse tipo de livro vai ter um vocabulário mais complexo, mas se você for para um texto mais técnico, vai ter as palavras mais frequentes, são as palavras teoricamente mais simples. Dentro dessas palavras mais frequentes, vai ter algum certo nível de dificuldade, que aí se você pegar no contexto de nível europeu, que começa A1, A2, B1, B2, C1, C2, o A1, A2 é o nível básico, B1, B2 é o nível intermediário, C1, C2 é avançado. Então cada uma dessas palavras vai ter um certo nível de dificuldade que está realmente linkado com a frequência das palavras. Ou seja, se você pegar aí por obséquio em inglês ou em português, ou por obséquio, é uma palavra bem complexa e pouco utilizada. Então seria o equivalente a um nível avançado do inglês, um C1, um C2. Então tem as palavras frequentes, tem um certo nível de dificuldade que você deve avançar a partir desse nível, mas mesmo assim vai sobrar os nouns, que são as coisas normais. Por exemplo, cada uma coisa tem um nome. O carro é o carro. É mesmo? A frigideira é a frigideira, assim por diante. Mas esses são vocabulários que não necessariamente vão ser frequentes na língua. E aí o que acontece? Muitas vezes falta esse tipo de vocabulário pra gente. Que é tipo as coisas que a gente vê no dia a dia, sei lá, frigideira, panela, concha, coisas que a gente vê todo dia, mas a gente pouco diz essas palavras. Não tem, sei lá, textos falando sobre isso, pessoas conversando sobre isso, então acaba não sendo frequente. Para melhorar esse tipo de vocabulário, ou você treina por si só, você, a partir do momento que você vê essa coisa, você tenta aprender como é que é, a partir do dia a dia, quando você vê uma tomada, como que é uma tomada em inglês, mas você pode utilizar, por exemplo, um aplicativo que se chama Drop, que ele vai te mostrar essas palavras e você consegue memorizar e colocar aí numa memória de longo prazo a partir do tempo e da prática com esse vocabulário. Então, se você gostaria realmente de sair do básico, chegar até um avançado, esse deve ser o foco. Depois de você já completar e ter bastante vocabulário, você deve implementar a gramática. Então, uma forma de você escrever e falar de uma forma mais correta, conforme as regras do inglês. Mas você não precisa saber quem que é o Simple Past, quem é o Present Perfect. Esse tipo de coisa é realmente muito complexa e não é realmente o foco para a maioria das pessoas. Nem todo mundo vai dar aula de inglês, nem todo mundo precisa realmente focar nessa gramática, porque é tipo igual a gente começou a aprender como criança, né, português, pegou vários vocabulários com a nossa mãe, com nossos amigos, depois que a gente foi para a escola para aprender o nosso vocabulário. Então essa deveria ser
o mesmo caminho para qualquer aprendizado de algum idioma. Então, nos próximos vídeos eu vou dar algumas dicas, já me perguntaram sobre isso, como que eu consigo memorizar vocabulário, como que eu consigo aprender uma tonelada de vocabulário de uma forma mais rápida para eu conseguir alcançar meu objetivo, a fluência do inglês, ou até mesmo você passar em alguma prova de proficiência. IELTS, Duolingo, TOEFL ou em algum processo de imigração canadense ou de qualquer outro país. Se cadastra aí, se inscreve e deixa aí do que você achou sobre essa teoria sobre vocabulário, e nos próximos vídeos a gente se vê para falar como que você consegue memorizar esse tipo de vocabulário e chegar na fluência de uma forma mais rápida.